Vamos lá, Torilene. Olá! Entrou. Entrou, deu tudo certo agora. Foi? Foi, deu tudo certo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que tá as coisas, doutora Marcele? Tudo bem, doutora Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Nossa Obrigada, primeira live. verdade, né? Meu Deus do céu, é um prazer É, imenso, né? Estar aqui com você, né? Tá com as pessoas que estão entrando agora, acompanhando a gente, né? Muito obrigada pelo convite. E aí a gente vai conversar hoje, né? Um bate-papo muito legal. E assim, é um tema bem legal para a gente discutir, né? muito, muito legal. Muito polêmico também. Muito, muito discutido, né? Uma coisa assim que quando a lei começou a entrar em vigor, né? Logo na sequência, ela houve muitos pedidos para ser revogada, mas é um tema bem polêmico que gera realmente muitas dúvidas, né, em relação ao tema, tudo. Mas é um tema bem legal É, mesmo. muito. Vamos dar uns 5 minutinhos para ver se o pessoal começa a acessar. Eu vi aqui que já está o Cícero, a Luzia. Oi, Cícero, seja bem-vindo. Muito bom ver você aqui participando da nossa live. Oi, Luzia, seja Luzia também, bem-vinda. seja bem-vinda. Muito obrigada aí por vocês estarem aqui acompanhando a gente. Danúcio! Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo. Obrigada aí por estar nos prestigiando, né, nesse projeto, né, da gente estar levando informação, levando não, trazendo esses casos, né, que assim tem alta relevância no mundo jurídico e mostrar também que o direito ele é dinâmico, né? Muita gente acha que o direito ele é parado no tempo, que ele não evolui, que é só lei, mas não, essas leis vêm justamente com a evolução da sociedade, né? Elas não Sim, ficam assim, não é uma receita de bolo, que é só aquilo sempre. Não, conforme vai passando, algumas melhoram, outras pioram, mas vai mudando, né? É dinâmico ao ponto de tentar acompanhar a sociedade. Que a sociedade ela sempre. vem numa evolução muito rápida. E o direito também assim não está atrás, ele está sempre se movimentando, sempre se moldando conforme a sociedade. Isso é muito legal. Sim, sempre. Principalmente no direito de família, né? Isso, que Principalmente é tem uma área que tem muitas muitas mudanças. mudanças, muitas mudanças mesmo, né? Todo dia é uma coisa nova praticamente, né? Quase sempre tem um tema novo, uma discussão nova, e várias famílias já saiu daquela família tradicional, né? Hoje tem várias Sim, famílias, né, no âmbito jurídico reconhecido também, vamos dizer assim. Então, assim, é um tema que vai mudando conforme o tempo, né? sim, sim, sempre. Tá, e tem que estar sempre atualizando, né? Não tem como, porque principalmente família que vai se amoldando, vai criando novas possibilidades aí de estrutura familiar, né? Então tem que estar em constante atualização nessa questão do direito de família. E tem que Constante acompanhar, porque não tem atualização. jeito. Tem, tem mesmo. É muita coisa nova, né? Que surge, né? São direitos, né? Das pessoas que acabam aparecendo de uma relação, acabam mudando, né? Fazendo com que haja essa mudança, né? Cada situação nova, você vê que é uma alteração nova, né? Fugindo um pouco hoje do nosso tema, mas só para comparar como esse tema evolui,
até mesmo casamento. Divórcio Sim, antigamente, lembra? Divórcio tinha que passar pela separação judicial, separação de corpos, para depois ver se realmente o casal vai querer se divorciar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não sim. quer mais, vai se divorciar. É muito dinâmico, né? Você viu que as coisas também estão ficando mais práticas, né? Assim, é Muito, muito papo prático, muito sério e rápido. rápido, né? Assim, não tem mais aquela demora e passa por um processo e vê se realmente não vai, se vai e continua, não continua. Então, assim, na área da família também as coisas estão mudando, né? Mudando e mudando, né? Sim. Doutora, vamos iniciar esse nosso projeto com essas lives. Hoje é o nosso primeiro dia, né? A gente está se adaptando aqui a como funciona esse Sim, mundo digital. Então, algumas coisas a gente está aprendendo hoje também, como é que faz aqui o funcionamento. Até pedimos aí um pouquinho de paciência, quem já está acompanhando a gente. Que é verdade. a nossa, a nossa primeira live desse projeto muito legal que, graças a Deus, deu a oportunidade para a gente estar começando, né? Verdade. É primeiras, né? Espere em Deus que seja muitas. Porque assim, a gente tem que passar informação. E é gostoso a gente passar informação. É bom a gente, né, Muito, ter para passar e ter tempo para exatamente. receber também, né? É gostoso essa troca, porque na realidade, quando a gente abre o espaço para esse bate-papo, a gente troca experiência, né? A gente Exatamente. vai trocando experiência e a vida é isso mesmo, uma troca, né? Uma troca de experiência, uma troca aqui, uma hora você dá, outra hora você recebe, e isso faz parte da troca. E o legal é isso, né? A gente está vivendo essa experiência juntas, porque eu também é a primeira Sim. live que eu faço. Eu sou uma pessoa meio tímida, mas vamos embora, a gente vai falando, a gente vai conversando aí e vai dar tudo certo. Vai sim. Bom, a gente tem horário, né? Então, você também vai ter aula às 7 horas. A gente Vou. pode ir batendo um papo aqui, a gente, quem está presente, o Danúzio, né, que está presente, a Luzia, o Cícero. A gente vai conversando, vamos ver quem vai entrando, vai também acompanhando aí no decorrer da nossa live. E eu acho que depois vai ficar gravado, vai dar para deixar gravado. Eu também acho. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem também pra gente, fica à vontade, tá? Não precisa ter vergonha, não. Pode mandar dúvidas, alguma mensagem. A gente está aqui para responder, para visualizar também. Isso, que a gente vai integrando aí no nosso bate-papo. Isso, O assunto de hoje, né, doutora Elaine, alienação parental. É um tema isso. bastante polêmico. Muito Bastante polêmico, polêmico. né? Muito polêmico, porque você vê que, às vezes, por conta de comportamentos errôneos, né? Há necessidade de ser criada uma lei, a necessidade de você regulamentar, porque aquela conduta ela está chegando a um certo ponto que ela está prejudicando, né? Por isso que as leis são criadas, né? Esse é o fundamento. Sim, Se tem uma lei protegendo, se tem uma lei falando, se tem uma lei proibindo, é porque chegou ao extremo daquela situação. E a alienação sim, parental são comportamentos, né? Tudo é baseado no comportamento. E é um comportamento errôneo, né? Que acaba influenciando sim. diretamente no psicológico da criança. Por isso que teve essa Desenvolvimento, né? desenvolvimento, sim, porque dependendo de como você se comporta com o pai da criança ou com a mãe da criança, a criança pega a aversão de uma tal maneira com relação ao pai ou à mãe que não quer mais conviver, que não quer mais estar Sim, junto, que não quer mais a presença, cria um monstro, né? Porque a criança ela tem um campo fértil na cabeça.
Então, às vezes, o que é uma palavrinha se torna-se um monstro, um bicho, alguma coisa assim que não quer mais ver, não quer Sim, mais saber, não quer mais estar junto. Isso traz para a criança danos irreparáveis psicologicamente, muitas vezes por conta de certos comportamentos, né? sim, Influencia exatamente. diretamente no desenvolvimento psicossocial, né? Na relação com os amiguinhos, na relação com as professoras na escola, na relação até mesmo em casa, né? Às vezes a criança se fecha de uma tal maneira que não deixa ninguém fazer parte. E por isso que houve a necessidade da criação dessa lei, né? Justamente Sim, para exatamente. evitar, né, esse tipo de situação que a gente sabe que infelizmente existe. Infelizmente Sim, mesmo existe alienação parental, né? As pessoas, elas às vezes por motivo de raiva, por motivo de ciúmes, de vingança até, né, não tem assim discernimento e entender muitas coisas. Então acaba não é descarregando na criança, não é esse o sentido, mas desabafando coisas para a criança ainda não tem estrutura, ou até mesmo adolescente, né? Não tem sim. estrutura para aguentar. Então, aquilo, de uma certa maneira, vai influenciando na relação da criança com o genitor ou a genitora, né? Que está sofrendo esse processo de alienação, né? Sim, Essa principalmente briga, né? criança, né? Sim, Principalmente principalmente as criança. crianças, porque elas estão em fase de desenvolvimento. Então, os pais, eles são aquilo que elas estão aprendendo para a vida. Tudo que eles falam, as atitudes, comportamento, é um parâmetro para a criança. Então, ela está crescendo observando aquilo. Então, isso vai influenciar muito. E a alienação parental, ela tem a sua maneira sutil de existir, né, de acontecer, como tem aquelas mais aparentes, né? E essas sutis, que às vezes a criança, o comportamento dela é sutil também, o resultado lá na frente pode gerar muito, muito dano para essa criança, o desenvolvimento psicológico dela, porque pode não ser de imediato, né? Tem criança que você percebe que ela está sofrendo isso, é nítido, mas tem criança que você não percebe. E ela vai carregando aquilo, passa isso para a adolescência, e aí chega no futuro aí, cresce, né, um adulto com sérios problemas decorrentes disso. Então é um mecanismo, né, bem delicado mesmo, e que requer aí aos pais, né, uma responsabilidade pelo que está fazendo, porque que nem você falou, muitos às vezes utilizam o instituto por uma vingança, tá magoado, tá chateado, porque a gente sabe que a separação é um momento delicado, né, para toda a Sim, família. Então, se não for de comum acordo, né, entre os cônjuges, aquele que está saindo machucado, magoado, às vezes, né, não tem essa estrutura e busca por uma vingança, acaba utilizando esse instituto, utilizando a criança. E tem aqueles também que é de má fé mesmo, né, quer prejudicar o outro e acabam realmente envolvendo a criança nisso, e é uma situação triste para a criança, porque eles passam a observar só os interesses próprios e esquecem da criança. E isso, o sim, dano lá na frente é muito, muito prejudicial, né? muito. E na realidade, né, Marcele, as crianças elas ficam perdidas no meio do campo de guerra, né? Até elas Sim, virem a ter uma formação de opinião, até elas entenderem realmente o que está acontecendo, porque é tudo muito difícil. O processo em si já é difícil. Não é um processo fácil. Uma hora a criança tem a mãe e o pai juntos. Outra hora já não tem mais. Já uhum, começa ali um vazio. Se quem ficou com a criança ela não tem uma estrutura, né, uma estrutura de, assim, não é aguentar o baque de boa, porque é um baque, né, assim, é um rompimento. Até então, às vezes, há trancos e barrancos, bem ou mal, mas estava ali todo mundo, né? Então, sim, quando já tem esse rompimento, já é difícil.
e ver a criança perdida nesse meio, porque ela também tem que formar opinião, ela também tem que amadurecer em relação ao que está acontecendo. Tudo é uma questão de amadurecimento. E ver ou sua mãe, ou seu pai, sempre falar mal da sua mãe, ou sempre falar mal do seu pai, é como se embaralhasse, tivesse uma tormenta dentro da cabeça dela e ela se sente que não tem paz. Né? Tanto que uma Uhum. das características de quem está passando por esse processo, né, utilizando esse instituto, e a criança demonstra a mudança de comportamento, né, da Sim, criança, né? Porque a criança começa, não quero. Não, agora quem não quer sou eu, não é nem ele, mas sou eu, porque ele vai me matar. Ele já constituiu outra família, então ele não não ama gosta mais mais de a minha mãe, mim. também não gosta mais de mim. Às vezes o pai ou a mãe teve outro filho, olha lá, né? Que quem usa esse hábito fala, olha lá, seu pai ou sua mãe já tem outro filho, não vai mais gostar de você. Nossa, então acaba não só criando uma dificuldade com o genitor, mas também em relação ao irmão, que não tem Sim, nada a ver com o assunto, né? Tipo assim, eles podem ser amigos, podem ter uma relação de irmão, mas por conta dessa alienação, até esse relacionamento ele é prejudicado. Porque a criança não vai olhar o irmão dele como irmão, mesmo que sendo só de mãe ou só de pai. Vai olhar como, nossa, foi por causa dele que meu pai já não me ama mais. sim, Né? Olha como isso é grave, isso é forte. Né? Porque por conta dessa situação, por toda essa alienação, a criança já não vê o irmãozinho como irmão, mesmo sendo de mãe ou só de pai. Ah, não, é por conta dele que meu pai não me ama mais. Meu pai largou minha mãe, ele me largou também. Porque se ele não ama minha mãe, que são frases que eles ouvem. Se minha mãe não me ama, se meu pai não ama mais a minha mãe, não me ama também, ou se meu pai, ou vice-versa, entendeu? Então, assim, tipo, eles já se colocam como a causa do rompimento do casamento. Ele já se vê, muitas crianças acabam se vendo assim, não, meu pai largou minha mãe por causa de mim, acho que foi por causa que eu derrubei água no chão, de tanto ficar falando, seu pai não presta, ou sua mãe não presta, que são características de quem faz alienação parental, né? Usa esses meios termos, né? E os termos sim. mais graves são a falar assim, mas seu pai, ele pode machucar você, né? Alguma coisa desse sentido também, né? Sim, sim. É sempre uma forma de denigrir, né, a imagem do outro, né? Sempre existe acho que o conceito, tem o conceito na legislação que regulamenta a alienação parental, que é essa interferência que atinge, né, o desenvolvimento psicológico da criança, de estar denegrindo a imagem do outro, né? Mas é difícil você, porque definir isso, né, de uma forma assim específica, porque são casos a caso. Direito de família é delicado por causa disso, né? Não é aquela questão batida. Você vai. Não, pode Arthur, falar. bem-vindo, É que Arthur. o Arthur entrou. Ah, bem-vindo, Arthur. Arthur é meu Então, cunhado, filho do meu sogro, irmão do meu marido, por parte de pai. seja muito bem-vindo à nossa primeira live. Verdade, nossa primeira de muitas, se Deus quiser. E a gente está falando aqui Sim. sobre alienação parental, hein, Arthur? Presta atenção no tema, hein? Então. E aí é uma questão delicada, porque você vai ter que olhar caso a caso, né? O porquê que aquilo está acontecendo, vai ter que fazer um estudo daquilo, para realmente definir se aquele ato, aquela interferência, ela é um ato de alienação parental ou não. Né? Então isso é muito delicado. Até onde o genitor ele está tendo atos de alienação parental ou se às vezes também realmente o outro genitor ele oferece um risco para a criança, né? E você de alguma forma tenta proteger a criança e às vezes fala coisas, mostra, né? Tem
alguns atos para tentar proteger, e aí isso enseja aí uma possível alienação parental, mas não. Então é uma questão assim muito delicada que precisa de auxílio, precisa de um acompanhamento psicossocial, psicológico, para entender o que está acontecendo, né, com aquela criança, porque não dá para pura e simplesmente falar assim, alienação parental é isso, ao pé da letra, né? Ao pé da letra a gente não pode afirmar mesmo, né? É a reunião de comportamentos, né? Tanto que a lei que estabelece, né, o rol exemplificativo é a Lei 12.318, é uma lei nova de 2010, não está assim, são 12 anos, vai fazer 12 anos esse ano que foi implantada essa lei. E assim, ela visa mesmo proteger a criança, né? E devido aos comportamentos, qual é a ação do judiciário, né? Vamos dizer assim, antes de ter atitudes drásticas pelo juiz, justamente é o acompanhamento, né? Não somente a criança, mas como o genitor que está sofrendo, como a outra parte que está fazendo alienação, ter acompanhamento psicológico, multidisciplinar, para ver realmente esse ponto que você está falando. Se é realmente uma alienação, se houve Sim. realmente alguma outra coisa que está gerando esse tipo de comportamento na criança, porque tudo tem que ser minuciosamente investigado. Não pode simplesmente falar assim, porque ele falou isso, já é isso. Não, calma. Né? Justamente tem que tudo ser analisado caso a caso, né? Cada caso é um caso. Então, assim, tudo vai ser estudado direitinho. E antes de ter uma atitude bem drástica, e pelo que eu vi, a atitude mais drástica é a inversão de guarda. É uma punição. Né? Antes tem todo um regramento, né? Vamos tentar uma mudança de comportamento, vamos fazer um acompanhamento, vamos conversar, né? Antes tudo vamos sentar, fazer uma mediação, conciliação, para ver se a gente consegue, através de uma conversa, mudar, né? Fazer com que haja um amadurecimento, que não é porque houve o rompimento conjugal que o rompimento parenteral ele existe, né? Ex-mulher, ex-marido existe, mas não existe ex-filho, né? Esse é o amadurecimento da questão. Então, assim, antes dessas decisões drásticas de inversão de paternidade, que eu acho que isso é uma atitude muito drástica. Se você hoje está com seu filho e por conta de alienação você perde, eu acho que deve ser um baque muito grande, né, por uma atitude que talvez se você tivesse sido orientada lá atrás, se você tivesse tido um pouco de conhecimento, você, por mais raiva que você sentisse, por mais magoada que você ficou, você não faria, com medo mesmo da punição. Né? Então, essa inversão de guarda, eu acho que deve ser uma punição, deve ser não, é uma punição assim bem forte, porque você não quer também perder o convívio. Né? Assim, muitas das vezes você quer estar ali, brigando ou não, falando ou não, mas você quer estar ali com a criança. E vem por conta de toda uma situação externa, porque é uma situação externa à criança. Não é uma situação interna da criança. Está prejudicando o interno. Mas são estímulos externos, que não tem nada a ver com a criança, você perde a guarda. Eu acho que é uma situação bem drástica isso, né? Assim, da alienação parental, né? Assim, eu acho que todos precisam de acompanhamento para justamente ter um amadurecimento a respeito de tudo, da situação em si, amadurecer no sentido de que não é porque não deu certo o casamento que a criança tem que sofrer, e a criança não pode sofrer, porque ela também tem, cada um tem o jeito de passar por o sofrimento, né? Então, assim, cada um passa de uma maneira, eu passo de uma, você passa de outra, quem está assistindo a gente agora passa de outra, ninguém passa igual, não é uma receita de bolo, mas a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? A maneira de cada um, né? Então, assim, essa lei veio mesmo para proteger, para resguardar a criança ou o adolescente, né? E assim, Marcele, fala para mim, é só pai e mãe
que se um dia precisar representar, se um dia precisar entrar no judiciário, é só pai e mãe ou quem mais, né, pode estar É. ingressando no judiciário, vamos dizer assim. Quem pode ingressar no judiciário, né, além dos genitores, do pai, da mãe, tem os avós, né, que podem fazer o requerimento. Até assim, familiares que estejam presenciando a alienação podem estar denunciando a alienação. Pode ser feito de ofício, pode ser feito pelo Ministério Público, pelo próprio juiz. Então, até o acompanhamento existe, né? Essa questão do psicólogo. Se o psicólogo ele está em acompanhamento e ele vê que está havendo a alienação parental, ele, pelo Código de Ética, ele tem que fazer a denúncia, né? Além de orientar o pai e a mãe, eles têm que fazer a denúncia daquilo, porque a criança está passando por um risco, e esse risco pode aumentar. Então, o rol, a lei, ela não é taxativa em relação à questão de quem pode denunciar a alienação parental, quem pode fazer o requerimento, né? Ela é, de certa forma, taxativa em relação a quem pratica, que são os pais, os genitores, os avós e quem detém a guarda da criança. Mas quem está em torno pode denunciar a qualquer momento a alienação parental, né? Então, o pessoal, as pessoas que têm mais convivência são aquelas que mais podem utilizar disso, né? E podem fazer alguma coisa. Porque quem está de fora fica mais difícil, né? Mas quem acompanha a criança no dia a dia consegue perceber mais o que está acontecendo e a mudança de comportamento na criança. Que, como eu tinha dito lá no início, às vezes não é aparente. Tem criança que guarda muito para ela. Não é demonstrado, então é bem sutil. E isso é uma questão bem delicada, porque se a criança vai guardando para ela, ela lá na frente ela vai ter um problema sério, né? Da questão psicológica, emocional. Então, isso tem que ser observado. Qualquer indício de que isso está ocorrendo precisa ser observado, precisa realmente ver se é isso que está acontecendo, porque aí a gente parte para aquela questão dos pais de vingança, se realmente está ocorrendo ou não, ou é um mecanismo de um dos genitores querendo um atacar o outro, né? Então tem todas essas questões a serem avaliadas antes de fazer um requerimento, fazer uma denúncia, né? Mas qualquer familiar aí, qualquer pessoa próxima pode estar fazendo esse requerimento. Ah, verdade. Quem detém a guarda, né? Assim, a guarda não, mas quem está ligado diretamente, né? A criança. E se notar também, né? Às vezes, até professora, começa quando as crianças são introvertidas, Escola. elas, né, não falam, geralmente elas demonstram de outras maneiras. Porque tem criança que fala, né? Tem criança que demonstra num Que já desenho, não que mostra no desenho. Tem criança que já no fala desenho. mesmo. Ai, minha mãe fala que você faz isso, isso e isso. Ou então, pai, tal. E acaba falando, né? Então, isso daí também já começa. Mas tem crianças que não falam, não conseguem se expressar através do falar, então elas começam a apresentar comportamentos diferentes, né? Muitas vezes você percebe mais isso na escola, um atraso no desenvolvimento, um atraso de aprendizagem, aí você não sabe o que é, e começa a correr daqui para lá e de lá para cá, e às vezes num desenho, num objeto, né? Assim, coisas que psicólogos utilizam para saber se está acontecendo alguma coisa ou não, a criança acaba demonstrando, né, essa mudança de comportamento em relação ao genitor, né? E essas características, essas mudanças, elas trazem prejuízos assim irreparáveis, né? Irreparáveis. Né, esse lance de ficar um falando mal do outro e falar mal do outro e falar mal do outro, para a criança em si, não é legal, não é bom, né? O atraso que traz, o bloqueio. Às vezes a gente encontra muitos jovens com bloqueio na sua fase da adolescência para adultos e até mesmo adultos com bloqueios
E quando você começa a perguntar um pouco mais, quando você começa a entrar um pouco mais ao tanto que ele permite que você entre na vida deles, você já começa a perceber que houve aí alguma questão de separação de mãe e de pai. E eu acho que ali começou a ter o bloqueio de tanto um ficar falando mal do outro na presença da criança e acabou assim prejudicando, né? E muitos passaram antes dessa lei, né? Não estava assim tendo tão, não estava sendo percebido ao ponto de chegar a ter uma legislação, né? Sim. Né? Acabou que, por conta de tantos casos drásticos, vamos dizer assim, de tantos ultrapassar limites, ofensas, né? Essas ofensas, essas vinganças entre os companheiros e acabou atingindo as crianças, de tanto ultrapassar, houve-se a necessidade de ter essa criação dessa lei. Né? Então, assim, essa. E a alienação parental, ela é praticamente isso, é interferência mesmo, né? Interfere na vida da criança de uma maneira assim bem drástica mesmo, né? Não tenho assim, não tem outra maneira de dizer isso, né? Quando a criança ela não quer mais ficar com a mãe, ou não quer mais ficar com o pai, ou não quer mais ver, não quer mais essa dificuldade de convivência, ou toda vez que alguém vai buscar, tipo o pai vai buscar, ai pai, hoje eu não vou porque minha mãe vai me levar para um lugar legal. Ai mãe, hoje eu não vou porque meu pai falou que vai me levar para... Então dificulta, quebra de autoridade, porque a criança ela tem que ter regras. Aí a mãe fala, ah, eu deixei ele de castigo, ou ela de castigo, porque ela não tá me obedecendo. Ah, mas aqui na casa do pai não tem isso. Ou Acaba tendo um então o pai desvio ou de a mãe. personalidade, né? Por conta dessas Sim, quebras. sim, exatamente. Acho que o que mais acontece é isso, né? É um dos fatores aí, uma das formas exemplificativas dos atos de alienação parental. E o que eu mais vejo, assim, que acontece é essa questão do pai ou da mãe prometer algo para a criança, né? Olha, esse final de semana vai ter uma festa assim, ou eu vou te levar, poxa, eu queria te levar num parque. Ou então, chega no final de semana que é visita do outro genitor, compra um presente muito legal para a criança, né? Mas não com o intuito de presentear a criança, mas com o intuito de evitar que a criança vá para a visita, né? Porque quer Sim. afastar a criança do convívio com o pai ou com a mãe, né? Ou vice-versa. Então, assim, isso é o que eu mais vejo, que mais acontece em relação, além das ofensas, né? São as duas situações que você vê a todo canto acontecer, infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente, é o que caracteriza mais, né? Ou então o genitor que detém a guarda, né, da criança muda de cidade, simplesmente dificulta, né, a convivência com o pai ou com a mãe da criança, muda. Vai para uma cidade Não mais passa distante, endereço. não passa endereço, não passa telefone, mas telefone não, porque hoje em dia é mais fácil, né? Que bem ou mal a criança ela tem um celular. Dependendo da idade, ela já tem contato com o celular, então ela acaba falando. Mas muda para outra Uhum. cidade sem avisar, sem dar endereço. Ah, é meu dia. Ah, mas hoje não vai dar para levar, eu tô morando em tal lugar. Às vezes nem tá naquele lugar, tá em outra cidade, mas dificulta essa Sim, convivência. Não avisa quando é reunião de pais, que o pai também ou a mãe também tem direito de participar da vida sim, escolar da criança. Não, não vou avisar, ele não. Ah, e seu pai nem liga para você, para que eu vou falar para ele o dia da sua reunião? Começa assim, né? Começa com esse sim, tipo de frase. Ah, seu pai. Ah, seu pai nem tá mais com a gente. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo para avisar eles das suas coisas? Né? Então começa a ter essa dificuldade, criar essa dificuldade de convívio, né? Então é onde sim, acaba mesmo caracterizando mais a alienação. Por conta sim, dessas exatamente. condutas, né? Essa dificuldade. Ah, eu vou buscar. Ai, não vem, porque eu vou sair. Ai, porque eu vou passear e vou levar. Ai, minha mãe vai me levar no parque. Essa compra da criança, né? Parece que a criança ela tá sendo comprada, né?
Ah, se você não Sim, vai, eu te dou isso. É uma troca, assim, é tipo, não é uma troca, é uma convivência. A criança, ela tem, se ela tem mãe, tem pai, tem que ter essa convivência. Isso faz parte da estrutura dela, uma sim. base para ela poder crescer, para ela poder ter os seus parâmetros, faz parte do É um crescimento direito da da criança, criança, né? né? E é um É um direito direito, né? reservado da criança. Isso não Sim, pode é ser uma tirado formação dela, a não ser que ela. psicológica de, né? Exatamente, exatamente. A não ser que ela esteja realmente em risco com um dos genitores, né? E isso depende, assim, né? Necessita uma responsabilidade e uma sensibilidade dos pais, né? Em relação a isso, que é o que eu vejo que falta muito nas relações familiares, nessa questão da convivência com os genitores, deixar de olhar o interesse, o melhor interesse da criança por pecunha pessoal, por interesse pessoal, por nessas situações que a gente está falando aqui de vingança, de mágoas. É, os pais, eles têm que ter uma responsabilidade, eles têm que ter uma estrutura, um bom senso e uma sensibilidade de olhar para a criança mais profundamente, né? Porque se realmente, de fato, a convivência com o outro genitor não dá para ser ignorada, não é porque é um direito da criança ter a convivência com o outro genitor, que se você observa que aquele genitor está causando algum prejuízo para aquela criança, algum risco também a ela, que você também não vai fazer nada, né? Então, É. assim, isso precisa ter essa sensibilidade de olhar, afastar o seu interesse pessoal para olhar o interesse da criança. Se aquela criança, se o que está acontecendo é uma alienação parental do genitor, ou se de fato aquele outro genitor ele oferece algum risco para a criança. Então, Que são isso é algo situações muito importante. diferentes, né? Totalmente diferente, totalmente São diferente. situações totalmente diferentes, né? A gente não está falando aqui o ponto de falar assim, ah, o pai tem uma conduta mal, vamos dizer assim, ah, já é alienação. Não, são condutas diferentes, que vão ser Sim, demonstradas e provadas de maneiras diferentes, né? Tipo, exatamente. né, uma coisa que são coisas que dá para a gente diferenciar tranquilamente, porque se você retira do campo infantil o seu relacionamento, aí dá para diferenciar legal. Porque se você deixa de lado que aquela relação não deu certo, mas independente de qualquer coisa, vocês têm um filho em comum e o crescimento daquela criança tem que ser saudável, os outros comportamentos, o comportamento da mãe mal, do pai mal, ela vai ser demonstrada. Não pelo fato de uma alienação, mas por outra maneira, de uma outra maneira. É isso que eu quero deixar claro. Exatamente. Quando a pessoa ela tem a maturidade, que isso é maturidade. Não deu certo, tudo bem, não deu certo nós dois. Mas nós temos Exatamente. um filho em comum. E esse filho, ele tem que crescer saudável. É o mínimo que a criança tem que crescer, é o mínimo de dignidade dado à criança, é um ambiente saudável para ela poder se desenvolver da melhor Exatamente. forma possível. Não que você vai dar o mundo para a criança, não é isso. Você dando amor, respeito, atenção, carinho, já é o suficiente. Quando tem briga, guerra, não tem carinho, não tem respeito. Então falta elementos. Né? Então, quando você tem a maturidade de entender que a criança não tem nada a ver com o assunto, tem nada a ver com a relação conjugal que você teve, então as outras condutas, mas, vamos dizer assim, consegue comprovar. Não estou fazendo alienação. Ele é errado. Não estou fazendo alienação. Ela é errada. Aí são condutas diferentes que dá para ser mostrado de maneiras diferentes, né? Sim, exatamente. Exatamente. Né? Nesse campo da alienação, tudo. E é um assunto bem polêmico, né? Bem polêmico mesmo. A gente vê que, principalmente nós que estamos atuando diariamente nos processos, a gente vê o quão isso
é desgastante, né? Chegar nesse ponto de entrar com um processo, ou até mesmo não havendo a questão do divórcio consensual, né? Existe aquele conflito, existe aquela divergência entre os cônjuges, e a gente passa por um litígio, e no meio desse litígio é jogado lá essa questão da alienação parental, porque a gente vê muito isso da situação, né, do processo. Você entra com um pedido de divórcio, uma ação de fixação de alimentos, de guarda, um genitor, um atacando o outro quando não tem, né, aquele consenso entre eles, e coloca essa questão da alienação parental e parte para todo aquele processo de passar com um estudo psicossocial. Tudo isso, a criança ela está sendo exposta numa situação que, né, se for motivo pessoal dos genitores, acho que isso que é interessante deixar claro aqui na nossa live, e que muitas vezes as pessoas elas não entendem, né? Não querem sair do pessoal delas. E isso acaba prejudicando bastante a criança, porque você chegar num ponto de expor a criança num processo, de expor a criança para fazer um estudo psicossocial, vai falar com entrevista com psicóloga, vai assistente social na casa, aquela briga, isso para a criança é muito ruim, é um desgaste emocional, uma interferência que a gente está falando aqui o tempo todo psicológica, porque ela vai levar isso para a vida, né? Por que meus pais estão brigando na justiça? O que está acontecendo? Meu pai fala uma coisa, minha mãe fala outra. Principalmente crianças assim que ainda não chegaram na adolescência, mas já têm consciência do que está acontecendo. Porque as crianças hoje em dia elas estão desenvolvendo muito rápido, né? Elas já com 4, 5 anos, 6 anos, já estão tendo uma consciência muito além do que na nossa época, né? Então, assim, Muito estão além. entendendo com muito mais facilidade as coisas. Então, isso é importante que as pessoas entendam a responsabilidade. Os genitores precisam entender a responsabilidade dessa atuação deles em relação a essa questão da criança e da alienação parental, né? Se vai fazer uma denúncia, se vai imputar ao outro genitor que está tendo atos de alienação parental, que faça isso com embasamento. E não por pecuinha, por questões particulares, por vingança, porque isso vai causar na criança, no futuro dela, muito prejuízo. Né? Então, acho que isso tem que estar muito claro para as pessoas, né? Principalmente para a gente que está atuando no dia a dia nesses processos, passar essa consciência para os pais, dessa responsabilidade que eles têm no desenvolvimento da criança. É verdade, Marcele, porque é um ambiente, igual você falou, é um ambiente totalmente desgastante, né? Se para um adulto que está passando por isso desgasta emocionalmente, para a criança você pode multiplicar vezes 5, às vezes até vezes 10, porque ela não tem nem maturidade para entender o que está acontecendo, né? Então, o que ela pensa? É tudo culpa minha. É tudo culpa minha. Eu acho que isso tudo é por culpa minha, né? Porque às vezes você repreende a criança por uma coisa que ela deixou cair, por uma coisa que ela quebrou, e aí como ela viu que quebrou, vamos dizer assim, o casamento, houve o rompimento, foi por culpa minha. Nossa, eu vou ficar de castigo, vou ter punição, vou ter tudo esse tipo de coisa. E realmente ele é um desgaste emocional, assim, imenso, imenso. E eu acho que tudo é uma questão de conversar. Eu ainda sou da base de tudo de conversar, sentar e conversar. Né? Olha, eu não gostei do que aconteceu, porque ninguém é obrigado a gostar, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado a aceitar. Mas só que tem que ter um amadurecimento de entender que tem uma criança no meio. E que essa criança não pode sofrer. Né? Essa criança ela tem que ser resguardada, respaldada. Né? Ela tem que ter atenção, ela tem que ter carinho, ela tem que ter um ambiente saudável justamente para não sofrer mais para frente.
Por isso que a gente às vezes vê tantas crianças com problemas na escola, tantos adultos com problemas também, que não conseguem se liberar, não conseguem se soltar, não conseguem falar. Algum trauma, alguma coisa de infância realmente que aconteceu e que acabou dando esse bloqueio, né? Que foi tão Sim, intenso na vida que a criança ela não quer se projetar, ela quer ficar quietinha. Se ela pudesse, entrava dentro de uma caixa e ficava quietinha, sem aparecer, sem ter convívio social, sem nada. Porque são crianças e crianças, são famílias e famílias, né? São situações e situações. Né? Então, assim, sim, é difícil, exatamente. é complicado, né? É tudo uma questão, acredito mesmo, volto a bater nessa tecla, que é uma questão de amadurecimento, né? De entender que o relacionamento conjugal é uma coisa e o parental é outra, e você pode desabafar. Você pode falar, pô, cara, aquele cara não presta, meu, aquela mulher não presta, não presta, não. Mas fala com outra pessoa. Não usa ali seu filho como objeto. Não faça isso com ele, né? Essa é o X da questão. Não faça isso com Sim, ele, né? Se você precisa de ajuda, de um terapeuta, precisa desabafar, meu, vai desabafar com uma amiga, com um amigo, desabafa com a sua mãe longe da criança, e até mesmo porque a criança não fez nada, não é ele o culpado, ele não tá, ele nem poderia estar ali no entremeio dessa situação. E ele fica naquele campo de guerra, perdido. Né? A bala vem para um sim, lado, vem do outro, e parece campo minado mesmo, sabe onde pisa, não sabe o que fazer, não sabe onde correr. Porque se for pro lado de quem exatamente. tá, de quem a mãe tá, se for pro lado do pai, que a mãe tá falando mal, o pai vai fazer isso que o pai já se tornou um monstro. Se tiver com o pai e o pai tá falando mal da mãe, ai, nem posso me apoiar na mãe porque o pai fala que a mãe é isso, aquilo. Então, tipo, na realidade, a criança se sente sozinha, né? Se sente assim, Exatamente. perdida nesse entremeio. Eu acho que o X da questão é tudo uma questão de amadurecimento, para não chegar ao extremo. O judiciário é o último recurso. É o último dos últimos quando a situação tá assim, daquele jeito, daquele sem controle. Sabe? Sem controle, Desenfreada, sem né? nada, desenfreado, e o negócio vai indo, né? Então, para poder dar uma barrada, é igual caminhão sem freio descendo morro. Tá daquele jeito. Ou até naqueles casos, né? É que aí a gente entra numa questão mais delicada, porque se você, lógico, a conversa, ela é sempre a melhor opção, mas tem casal que não há possibilidade de conversar. Não há possibilidade de conversar. Isso já de cara, quando divorciou, já não tinha mais aquela conversa, já não existia mais isso, né? Então a gente tem esses casos também, que o pai e a mãe não É. conversam, Aí não se tem torna mais diálogo, não difícil, existe né? Não diálogo. tem diálogo, Então, né? exatamente. Então entra naquela questão, novamente, da responsabilidade que cada genitor está tendo com o seu filho, né? De não utilizar esse instituto da alienação parental para atacar um ao outro. Porque se já é difícil o diálogo, se já é difícil conversar, né? Havendo isso, imagine como que é intensificado o transtorno para a criança. Porque se você ainda tem a abertura de conversar com o outro genitor, você vai chegar e vai falar, olha, está acontecendo isso, né? Vamos conversar, vamos. A criança está apresentando, né? O filho está apresentando um comportamento assim, o que está acontecendo? Às vezes a criança chega, falou, papai falou isso, ou a mamãe falou isso, né? Então, assim, existe essa possibilidade. Mas quando não existe diálogo, não existe conversa, intensifica muito mais o processo, né? A briga é muito mais desgastante. Então, existe essa, que nem você mesmo falou, é o amadurecimento com a responsabilidade. Os dois têm que andar juntos. Senão, como é que Tem. faz, né? Vira uma Verdade, bagunça. verdade. Aí vira uma salada. E quem sofre? Aí A quem criança. sofre é as crianças, como sempre, né? Não vi um Como caso ainda sempre. que as crianças não sofressem.
quem sofre são as crianças, né? Aí acaba São as achando que crianças. aquele ambiente, né, normal, né, assim, um ambiente hostil, um ambiente de falar mal um do outro é normal. Ah, que meu pai fala da minha mãe fala do meu pai, e eu vou falar também, porque aí começa, né? É questão de Começa, cultura. a criança vai levar isso para a vida, porque quem é referência para a criança? É o pai e a mãe. O pai e a mãe, né? Então acaba se tornando rotineiro, né? Tipo assim, ah, eles falam, também vou falar. Aí começa, né? E começa assim, começa a tomar uma proporção tipo pólvora e fogo mesmo, né? Sem controle, sem nada, e é onde acaba Sim, acontecendo os extremos, né? exatamente. Então tá bom, É, Marcele. E aí? estamos caminhando para o fim da nossa live, né? Que agora você também vai para a aula. Eu vou Eu vou, atender. vou pra A, aula. a Gisele entrou aqui, está acompanhando a gente também já faz um tempinho. Oi, Gi, tudo bem? Quero falar oi pra Você está Fernanda. acompanhando? Amiga! Oi, Emilinha! Beijo. Obrigada, viu, Soninha, que é a Alvarenga que entrou também. Gente, muito obrigada quem acompanhou a nossa live, a nossa conversa. Doutora Nossa Marcele, muito primeira live. obrigada, viu? Nossa primeira live, gente do céu. E o tempo passou, né? Deu tudo certo, Passou graças a super, Deus. super rápido. Como é uma live, né, rapidinho, não dá para a gente abordar muita e com profundidade na questão, mas tem muito assunto para falar, tem muita coisa aí para ser vista. E a gente pode ir desmembrando isso nas próximas lives aí com o nosso projeto. Toda quarta-feira nós vamos estar aí fazendo uma live, convidando pessoas para virem aqui fazer live com a gente também, né, Lane? Verdade. A gente está com um projeto bem legal de fazer esse bate-papo gostoso. Quem nos acompanhou podia ter feito pergunta, mas não fez, tudo bem. Na próxima faz, pode participar também. A gente está aberta aí, né, Marcele? Para as Beijo, Gi. sugestões, né? Beijo, É, tchau, gente. Tchau, até. estamos abertas sim, Elaine. Vamos nos adaptando, né? Esse projeto aí que a gente deu início, agora deu pontapé. Aos pouquinhos a gente vai vendo como é que funciona. Porque uma coisa é assistir a live, a outra é fazer ela, É né? fazer a live. É verdade. Uma coisa é você sentar, a outra é você fazer. Tchau, Mar. Tá. Até. Tchau, pessoal. Elaine, fica com Obrigada. Deus. Muito Tchau. obrigada, viu? Tchau. Imagina, obrigada eu. Tchau. Beijo.